Meio-dia e 38, o RJ está de volta, conversando hoje com o prefeito César Maia. E vamos abrir este último bloco da nossa entrevista falando sobre saúde, o atendimento básico, impostos de saúde, é a atribuição dos municípios. Só que aqui no Rio, prefeito, nós sabemos que a maioria, grande maioria dos postos de saúde não abre 24 horas e ainda temos problemas de falta de médicos em diversas funções, em diversos postos, isso na cidade inteira. E o senhor afirma que gasta mais do que a lei diz que temos que gastar com saúde. A lei fala 15%. O senhor gasta 17%. 16, 17%. Né? Pois é. O que falta então? Se o dinheiro tem mais dinheiro do que a lei diz, o que está faltando? Olha, Márcio, aí daria quase com uns 2 programas, tá certo? Imagina. Agora, a saúde pública no Brasil, no Rio de Janeiro, vive uma crise de muitos anos. Eu, quando assumi a prefeitura, assumi no meio dessa crise também. O secretário Gazola, ele realizou um trabalho notável e nós saímos dessa crise em 95, 96, 97. 97 é o primeiro ano do governo Conde. Cometemos um equívoco. Eu municipalizei todos os PANs, que são postos policlínicas de 24 horas, estou falando de 16, e municipalizei as 4 maternidades federais. Aí, como funcionaram muito melhor, ali houve uma empolgação da prefeitura e o prefeito Conde, já no final do seu governo, fez a municipalização dos grandes hospitais. Dos federais. Claro, dos federais. E aí houve uma ruptura entre a nossa capacidade de atendimento, os recursos que nós tínhamos à disposição, mesmo triplicando os recursos de saúde. Houve uma desorganização da Secretaria de Saúde a partir desse momento. Eu fiz uma troca de secretários, houve uma pressão muito grande para que os programas de base sanitária, preventivos, eles crescessem e essa relação continuou desequilibrada. Veio a intervenção na saúde, eu diria, do ponto de vista da prefeitura, não da cidade, eu diria santa intervenção. Porque ela criou uma situação que me permitiu fazer uma negociação com o governo federal que eu não tinha poder para fazer sem intervenção. Resultado, devolvi os 4 grandes hospitais, Lagoa, Ipanema, Cardoso Fontes e Andaraí, saí do sistema de ambulâncias e recebi o dinheiro de uma dívida de quase 140 milhões de reais que o Serra tinha assinado com o Conde e o governo federal não tinha pago. Passei a receber também os recursos dos servidores municipais que servem aos hospitais federais. Eu te digo o seguinte, hoje nós temos a Secretaria de Saúde vivendo uma situação de normalidade administrativa. Então vamos falar de dengue, prefeito. Introduzimos um sistema novo de hospitalização que é o Hospital Aracari. Vale a pena mandar uma equipe sua, Márcio, lá no Hospital Aracari. Porque o Hospital Aracari você tem consulta marcada, cirurgia de até média complexidade marcada, já fomos até e lá, funciona extraordinariamente bem. É um modelo novo de atendimento. Vamos então falar de dengue, que é uma enorme preocupação da população. Só um pouquinho. Aumentamos o número de postos de atendimento básico. Tínhamos perto de 190 e tantos. Hoje nós temos 175 postos de atendimento básico. É pouco, certamente é pouco. Precisamos crescer mais, mas avançamos muito. Dengue. Eu insisti porque o senhor disse que no ano passado houve um trabalho de prevenção à doença e que o fato de o Rio ser uma cidade tropical, isso favorecia a reprodução do mosquito. A gente entende então que a prefeitura cumpriu a sua parte, fez o seu papel e que a epidemia que aconteceu era inevitável? Renata, claro que não. Eu não sou daqueles que há um problema e eu digo, fiz tudo que foi possível e o problema... Não. Quer dizer, eu não sei quanto da nossa performance melhor teria reduzido o número de casos de dengue. Apenas eu sei uma coisa, que a letalidade de crianças foi como nunca. Aí eu digo, a responsabilidade deve ser compartilhada. Porque essa dengue tipo 2 e 3, com letalidade infantil, aconteceu em 2007 no Piauí e no Maranhão. O Ministério da Saúde achou que era um caso isolado e não orientou os governos estaduais e municipais para esse tipo de letalidade. Ela entrou. Quando nós identificamos que tinha entrado, e estamos falando, Renato, de vidas humanas. Quer dizer, a gente não pode dar desculpa para vidas humanas. Uma que seja... O senhor demorou tanto tempo para admitir que nós vivíamos uma epidemia, enquanto todos os especialistas já diziam que era uma epidemia, o que de fato se confirmou. Eu vou concluir. Fomos à Fiocruz, desenvolvemos um trabalho de capacitação dos nossos médicos para identificar esse tipo de dengue 2 e 3 e a partir daí a curva foi fortemente decrescente. Embora o débito tenha sido grande. O que eu disse que a prevenção tinha sido feita é porque vocês se lembram, a TV Globo passou aí a propaganda
Pança em dengue. O governo federal contratou 8 mil pessoas jovens e tal com aquela camisa. A prevenção ela foi feita. Agora, se o fato ocorreu, é que mesmo a prevenção sendo feita naquele padrão que nós achávamos que era um padrão de primeira, não era de primeira. Os resultados estão aí. Agora, esse ano nós não vamos ter epidemia. Não respondi sua pergunta ainda da epidemia, por que a gente não declarou, né? Não vai haver epidemia esse ano. Por quê? Porque, infelizmente, a epidemia gera imunidade. E ela volta em ciclos de 3, 4 anos. Por que nós não declaramos? Não declaramos porque ela estava concentrada em Jacarepaguá. E nós não podíamos usar um tipo de prevenção, de ação e de correção em todos os bairros da cidade com essa concentração. Depois se espalhou a epidemia. Foi em direção ao Bangu, foi em direção a Santa Cruz, mas ela não foi uma epidemia da cidade toda. Ela foi epidemia de uma cidade de 1.400 km², numa parte dela. Prefeito, nosso tempo está acabando, desculpa a correria agora nesse finalzinho, mas a questão agora é dinheiro em caixa. O futuro prefeito Eduardo Paes está dizendo que não está conseguindo fazer a transição da forma mais adequada possível. Ele diz que não está tendo transparência nos números da atual gestão, da atual prefeitura, a sua gestão. E diz que vai receber um déficit de 400 milhões de reais. Qual é exatamente a situação da prefeitura hoje? Há déficit ou há dinheiro sobrando para o investimento no que vem? Olha, Márcio, o Eduardo Paes eu conheço há muitos anos, tá certo? Foi meu secretário, trabalhou com a gente uns 10 anos, nunca foi bom em matemática. Não sabia fazer conta de porcentagem. Agora, a secretária de Fazenda dele é uma excelente economista. Esteve lá na prefeitura ontem e foi conversar com a gente a respeito de situação financeira. E ela ficou feliz com o que ela viu? E ela soube que a gente tem o Tesouro, 1 bilhão, vamos lá, 1 bilhão e 700 milhões em caixa. E o nosso fundo de pensão, só 2 no Brasil tem dinheiro em caixa, do governo do Paraná e o nosso, tem 2 bilhões e 300. Que a prefeitura como um todo tem 4 bilhões de reais em caixa. E nós falamos com ela, o nosso controlador, doutor Lino, né, disse para ela, doutora Eduarda, já se discutindo na imprensa que os títulos de longo prazo não deveriam ser passados... Desculpa cortar o senhor. É uma pena que nós temos 10 minutinhos para encerrar. Eu queria saber se o senhor sai candidato em 2010. Só concluir. Passar os títulos para o pré-VI. Há uma objeção de você? Ela ficou em dúvida, disse, não sei, eu respondo nos próximos dias. E o senhor sai candidato em 2010? Não sei. Talvez eu aceite uma cátedra de gestão municipal a partir de um centro universitário de Madrid para fazer esse tipo de trabalho nas cidades de fala espanhola. E só voltaria em 2011. Como quê? Como candidato àquela cidade que eu amo, ao Rio de Janeiro, prefeito outra vez. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui no RJ. A gente fica por aqui. Para você, uma boa tarde. Boa tarde a todos e até amanhã.